meus queridos alunos, preparados para mais uma aula de física? Eu sou a professora Rosenilda e o tema da nossa aula hoje é capacidade térmica e calor específico. Vou deixar vocês aqui com uma curiosidade inicial. Por que durante o dia a areia da praia é mais quente que a água e à noite a água é que fica mais quente que a areia? Será que a gente consegue chegar ao final da aula com essa resposta na ponta da língua? Espero que sim. Estamos estudando aí a parte da calorimetria, né? E as trocas de calor entre os corpos. Então, calor é a energia térmica motivada pela diferença de temperatura. Sabemos que um corpo de maior temperatura, ele vai transferir energia para um corpo de menor temperatura. Tá ligado nisso, né? Mas qual é a unidade de medida de calor? Nós temos uma unidade oficial no Sistema Internacional de Unidades, é o Joule. Mas a unidade mais usada, e principalmente nos nossos exercícios, é caloria. Representa-se assim, por cal. Há uma relação correspondente entre calorias e joules, de forma que uma caloria corresponde a 4,18 joules. A equação fundamental da calorimetria, ela é expressa por Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor recebida ou cedida pelo material, substância ou corpo, M é a massa, C, minúsculo, calor específico, e ΔT, a variação de temperatura. Essa expressão, ela nos mostra que a quantidade de calor trocada, ela é diretamente proporcional à massa do corpo, ao calor específico da substância e à variação de temperatura submetida, que a substância está submetida. O calor específico de um material, ele é uma propriedade da substância, não está relacionado com o seu tamanho, mas com a quantidade de energia trocada para provocar a mudança na temperatura em cada grama da substância. Bom, as substâncias diferentes, elas têm calor específico diferente. Quanto maior for o calor específico de uma substância, maior será a quantidade de calor necessária para poder fazer essa temperatura variar. A unidade de medida de calor específico é calorias por grau Celsius. Está faltando aí, nós temos aqui, precisa colocar aqui graus Celsius. Temos dois materiais, água e ferro. O calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. O calor específico do ferro, 0,11 calorias por grau Celsius. Então, qual dos dois é que precisa de uma maior quantidade de calor para poder fazer a sua temperatura variar? A água, né? Porque o seu calor específico é maior. Então, substâncias iguais, mesmo em quantidades diferentes, elas têm o mesmo valor para calor específico. Então, aí nós temos o exemplo de um vidro de óleo, dois vidros de óleo em tamanhos diferentes, né? Massas diferentes aí, quantidade diferente, digamos assim, porém a substância é a mesma, então o calor específico também é o mesmo. O calor específico, como eu disse, ele é representado pelo C minúsculo. Então, quando nós estamos trabalhando com o calor específico, nós temos aqui, esse Czinho que vai representar essa forma de calor. E aqui na equação fundamental da calorimetria, nós temos o C bem aqui, Esse Czinho, para que eu faça o cálculo dele, eu preciso isolar. Quando a gente isola essa fórmula, nessa fórmula aí, o C, nós vamos obter essa equação aí, Eu tiro a massa e a variação de temperatura, e ambos estão multiplicando, vão passar para o outro lado dividindo. E aí, que se mantém. Então, calor específico vai ser igual a quantidade de calor recebida ou cedida do material sobre a sua massa vezes a sua variação de temperatura. Nós temos uma outra fórmula
para calcular o calor específico, porém, a gente não vai estar utilizando agora. Mas se você souber a capacidade térmica do material e a massa, você pode usar essa relação aqui, ó. Até mais simples, né? Basta que nós tenhamos aí esses dois valores. Então, a unidade de medida de calor, como já adiantei, é calorias por grama grau Celsius. Logo, temos por definição que o calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa. Agora nós vamos ver a capacidade térmica de um corpo. E esta é uma característica do material, está relacionada à sua massa, ou seja, leve em consideração a quantidade de energia necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de uma determinada porção, ou seja, de uma determinada quantidade de massa de corpo. A unidade de medida de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Corpos de materiais iguais têm capacidade térmica diferente, se for diferente, a sua massa, as suas porções. Nós temos um exemplo aí, olha, dos 2 litros de óleo em tamanhos diferentes. Então, visivelmente, a massa de um é maior que a massa de 2. Então, a capacidade térmica de um é maior que a capacidade térmica de 2. Porque a quantidade de energia necessária para fazer variar esse material, para aquecer esse material, será maior em 1. Capacidade térmica, ela é proporcional à variação de temperatura. Então, temos a fórmula que define, a fórmula matemática que define para a gente encontrar, né, o valor da capacidade térmica do material, que vai ser expressa dessa forma. Capacidade térmica igual a quantidade de calor sobre variação de temperatura. Então, a unidade de medida é caloria por grau Celsius e, por definição, nós temos que capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em uma unidade a temperatura de um corpo. Agora, vamos voltar para a nossa curiosidade. Por que durante o dia a areia da praia é mais quente que a água e à noite a água é que fica mais quente que a areia? Que característica justifica essa diferença? No que você aposta? Capacidade térmica ou calor específico? Vou aguardar sua resposta lá no Classroom, tá? Nos comentários privados, ok? Particulares. Eu vou ficar aguardando isso daí. Quero saber o que foi que vocês entenderam. De preferência que vocês justifiquem para mim, ok? Agora nós vamos para os cálculos, que não podem faltar nas nossas aulas e com certeza é o momento mais esperado por essa turma. Bom, o primeiro exercício, nós temos o gráfico que representa a temperatura de uma substância inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor recebida. A massa da substância é de 50 gramas, já definida aqui pelo enunciado. Calcule a capacidade térmica e o calor específico da substância no estado líquido. Você precisa fazer uma análise inicial desse gráfico. Vale ressaltar que é muito importante que você comece a perceber como as grandezas conversam entre si nesses gráficos de física. Então, temos aqui, ó, a temperatura nesse eixo aqui da vertical, expressa em graus Celsius, e no eixo da horizontal, a quantidade de calor expressa em calorias. Nos interessa o estado líquido desse material. Então, mas ele está falando aqui que a substância está inicialmente no seu estado sólido, ó, tá vendo? Inicialmente no estado sólido. Então, significa que este ponto, esta fase aqui, ó, é o sólido. Eu já consigo identificar isso no meu gráfico. Nessa parte aqui, eu tenho uma quantidade de calor sendo fornecida para essa substância. Qual é essa quantidade de calor? Bom, de 0 a 100 eu tenho 100 unidades, então tem 100 calorias sendo fornecida por essa substância no estado sólido. E a sua temperatura, ele vai variar de 0 até 20 graus.
Quando a gente chega nesse ponto aqui, nós temos a fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Nessa passagem aqui, a temperatura ela não vai se alterar, porque o processo de fusão, a substância nem está totalmente sólida, nem está totalmente líquida, ela está recebendo uma quantidade de calor para poder fazer aí essa mudança de fase. E aí, nesse processo, quanto de calor está sendo fornecido para essa substância? Então, de 100 até 1000, nós temos uma quantidade de 900 calorias sendo fornecida. Neste ponto aqui, então aqui, pessoal, é a fusão, ok. Agora, chegou aqui em 1000 calorias, a substância, ela atinge a sua fase líquida, estado líquido, e é essa parte que nos interessa, ok? Então, nesse estado líquido aqui, a substância recebe uma quantidade de calor de quanto? Bom, vai de 1000 até 2000, logo a quantidade de calor será de 2000 calorias. E a sua temperatura vai sofrer uma variação, ó, de 20 até 60 graus Celsius. Então, a gente vai agora fazer a extração dos dados. Eu tenho a massa igual a 50 kg, expressa no enunciado. Eu tenho a temperatura, ó, 60 menos 20, 40 graus Celsius, isso tudo no estado líquido. E a quantidade de calor que está sendo fornecida para a substância, que é de 1000 calorias. Como nós vamos calcular essa capacidade térmica? Capacidade térmica, pela fórmula, capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre variação de temperatura. Então, lembrando que é o C maiúsculo. Vamos fazer a substituição dos valores. Qual é o valor da quantidade de calor? 1000 calorias. E aí nós vamos colocar esse valor aqui. Qual é o valor da variação da temperatura? 40 graus Celsius. Você vai observar que essas unidades aqui, elas vão conversar entre si, ó. No momento que você faz aqui essa divisão, você vai ter 100 dividido para 4. Você vai ter o resultado de 25, né, em valores aqui. Porém, você precisa identificar essa grandeza pela sua unidade que nós vamos tirar daqui, ó, calorias. Aí eu vou colocar a barra da divisão, graus Celsius. Pronto, resolvemos aí a capacidade térmica. Agora vamos calcular o calor específico do material. O calor específico se dá pela expressão C minúsculo, igual a quantidade de calor sobre massa vezes a variação de temperatura. Vamos fazer essa substituição aqui e nos atentar para os passos matemáticos necessários a ela. Então, eu tenho C, que é igual. Qual é a quantidade de calor? 1000 calorias. Ok. Agora, vamos colocar embaixo a massa. A massa da substância é igual a 50 gramas. 50 gramas. Vezes variação da temperatura é de 40 graus Celsius. Pronto. Nessa operação aqui, eu vou trabalhar primeiro com a multiplicação aqui embaixo. Então, eu vou conservar 1000 calorias aqui no numerador e vou fazer a multiplicação do denominador. 50 vezes 40, nós vamos ter aí 20. 5 vezes 4, 20. Vou acrescentar os dois zeros, eu tenho 2000. Agora, eu vou colocar, pessoal, as unidades, ó, grama e graus Celsius. Ok? Ó, 50 vezes 40, 2000. Vou conservar as unidades de medida. Feito esse passo, vamos fazer a divisão. Eu tenho 1 dividido para 2, que vai ser igual a 0,5, conservando as unidades de medida, calorias por grama, grau Celsius. Pronto, finalizamos aqui a resolução do exercício 1. Agora vamos para o exercício 2.
Para aquecer 1 kg de uma substância de 10 graus Celsius a 60 graus Celsius, foram necessárias 400 calorias. Determine, letra A, o calor específico do material. Sempre ressalto a importância de você fazer a interpretação inicial, extrair os dados do problema. E é isso que eu sempre faço no começo de cada resolução. Então, os dados que nós temos desse problema, nós temos o quê? Nós temos a massa. A massa da substância está aqui no enunciado, 1 kg. Nós estamos trabalhando com grama, certo? Então, fazendo a conversão, 1 kg é igual a 1000 gramas. Agora, vamos ver a variação de temperatura. A substância, ela vai ser aquecida, né, de 10 a 100. Quanto varia isso? Então, temperatura final menos inicial, 60 menos 10, isso vale 50 graus Celsius. E a quantidade de calor fornecida é de 400 calorias. Perfeito. Para calcular o calor específico do material, vamos usar a expressão o C minúsculo igual quantidade de calor sobre massa vezes a variação de temperatura. Agora, vamos fazer a substituição dos valores, tá? Qual é a quantidade de calor que nós extraímos? Vai ser de 400 calorias. Massa da substância, 1000 gramas. Temperatura, 50 graus Celsius. De novo, eu vou trabalhar com a operação aqui embaixo, a multiplicação no denominador, e eu vou fazer, ó, conservo aqui a minha quantidade de calor em cima, sobre 1000 vezes 50, 50.000. Vou conservar as unidades de medida, grama por graus Celsius. Agora, vamos fazer o passo final. Ó, você tem a opção, gente, de fazer a divisão total, 400 dividido por 50.000. Dá o mesmo resultado. Eu prefiro simplificar um pouco mais essa operação, porém, o resultado, ele continua o mesmo, tá? Então, 4 dividido para 500, nós vamos obter 0,008. Agora, a unidade de medida, calorias por grama graus Celsius. Pronto, finalizamos a letra A. Agora, vamos para a letra B. O cálculo da capacidade térmica da substância. Usando a expressão C maiúsculo igual a quantidade de calor sobre variação de temperatura, vamos fazer aí a substituição novamente. Capacidade térmica, C maiúsculo, quantidade de calor, 400 calorias. Sobre variação de temperatura, 50 graus Celsius. Então, temos 40 dividido para 5, isso será igual, quanto que é? 8 calorias por graus Celsius, ok? Então, finalizamos aí os nossos exercícios, exemplo 1, exemplo 2, refaça, tire as suas dúvidas, qualquer coisa, pode consultar a professora. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Continuem se cuidando. Até mais, pessoal!